Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco a doutora Patrícia Pazinato. Doutora Patrícia Pazinato é graduada em Psicologia pela PUC, mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento pela Mackenzie, doutorado em Ciências da Religião pela UMESP, Gerontologia pelo Hospital Albert Einstein, especialista em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Paris 13. Professora doutora Patrícia Pazinato, é um prazer tê-la conosco, uma honra muito grande estar aqui. Uma boa tarde a você, a todos, e muito obrigada pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre alguns temas que eu penso que podem ser úteis para a reflexão no mundo contemporâneo. Com certeza. Professora, eu vou começar perguntando, então, o que é saúde mental e saúde espiritual? As diferenças ou as igualdades? Então, a categoria saúde mental, ela vem sendo desenvolvida ao longo da história da psiquiatria e em conexão com as demais áreas da saúde, por exemplo, a psicologia, outras áreas da medicina e áreas afins, E nós pensamos que quando temos uma mente, essa mente ela pode adoecer, ela pode apresentar determinados sintomas. Por exemplo, hoje nós pensamos em transtornos de humor, como é a depressão, como são as várias formas de mania, os transtornos obsessivos compulsivos, os medos, as fobias, as inseguranças, Esses são alguns dos campos hoje de estudo, de observação e de percepção de como as pessoas estão neste mundo e se elas apresentam ou não determinadas manifestações daquilo que seria o seu mal-estar. Ótimo. E a exemplo das terapias e intervenções psicológicas no tratamento da saúde mental, ter ou praticar uma espiritualidade é, de certa forma, uma terapia para a saúde espiritual? Então, deixa por partes. A partir mais ou menos do ano 2000, nós tivemos uma proposta daquilo que nós chamamos de humanização dentro da área da saúde. Isso significa uma área de atenção à saúde que tem uma visão, que é uma visão integral do homem. E, portanto, dentro dessa visão integral, além daquilo que era mais tradicionalmente conhecido, como a saúde física, a saúde mental, nós pensamos também aquilo que é a própria espiritualidade do homem, como fazendo parte da sua cultura religiosa, das suas buscas, da sua transcendência, das suas formas de dar sentido à vida, Então, esses temas, a partir, vamos dizer, daquilo que é uma orientação da própria humanização dos trabalhos de cuidado com a saúde, dos trabalhadores, e que isso se dá na relação de uma pessoa com uma outra pessoa, quer dizer, um trabalhador de saúde com aquele que é o seu cliente ou a pessoa que vem procurar para ser cuidada, há uma construção daquilo que seriam os próprios valores das pessoas e inclui as suas experiências religiosas e espirituais. Bom, então se a teologia, se há a saúde espiritual, há também os doentes espirituais, assim como há os doentes mentais. Dessa forma, a teologia ela pode ser esse vínculo de acesso à espiritualidade, e se ela te leva, se ela é o acesso, essa teologia ela pode ser boa ou pode ser ruim, essa teologia de acesso à espiritualidade? Então, você está, acho que fazendo algumas colocações muito interessantes, Primeiro eu pensaria assim, existe uma certa tradição, dentro dos estudos teológicos, e às vezes a gente costuma olhar um pouco para a teologia muito vinculada à figura daqueles que a estudam, que são às vezes as autoridades religiosas, os líderes religiosos, que eles tentam saber sobre o Theos, E nesse sentido a teologia acabava ficando muito voltada a isso e pouco ligada à questão da saúde, porque nós pensávamos que ou o pastor, ou o padre, ou enfim, outra autoridade religiosa,
ele exercia uma prática ou exercia o seu saber, mas longe das áreas da saúde. Quando muito se aproximava da saúde nas capelanias, ou então com os pacientes ditos, aqueles que estão mais em fim de vida, né, para o qual se perdia a esperança de um longo tempo de vida. Então, situações mais limítrofes, ou então a bioética, né? E hoje em dia a gente vem pensando que o teólogo, ele é alguém muito importante para integrar aquilo que nós chamamos da equipe de saúde. Já existem determinadas experiências nesse sentido, porque ele vem com todos os seus estudos e as pessoas, quando elas estão diante de situações de saúde, muitas delas dão um sentido religioso ao seu bem-estar ou ao seu mal-estar, né? E elas fazem diálogos com os profissionais de saúde, com seus familiares, com amigos. E precisa haver um interlocutor disso dentro da equipe da saúde, com a própria família, com a própria pessoa, não aquele modelo só tradicional do capelão ou da autoridade religiosa dentro do hospital, né? Mas precisa ter alguém que faça toda a mediação, todo o diálogo da compreensão do sentido, dos valores espirituais, né? Então, aos poucos, tanto na área da saúde quanto na área da própria teologia, a gente vem pensando nessa direção. Isso vem crescendo tanto que o Nanda, que ele é, vamos dizer assim, a orientação para o enfermeiro dentro, que é um profissional muito importante dentro das equipes multidisciplinares de cuidadores. Então o Nanda orienta sobre aquilo que ele chama de angústia espiritual. Né? Então a angústia espiritual já é um conceito que ele já faz interface entre a saúde e a própria religiosidade de uma pessoa, né? E ele diz que o próprio enfermeiro, ele tem que se capacitar e estar apto a dialogar sobre a angústia espiritual, né? O enfermeiro, porque ele, na verdade, é praticamente o coordenador, ele é o que fica mais tempo com o doente, vai dar cuidados bem específicos, né? Os procedimentos já são bem mais pessoais, então normalmente é com ele que essa pessoa conversa sobre os sentidos do seu adoecimento, da sua saúde. Então, a partir dele, desencadeia um diálogo, né? Então, se nós pensamos em angústia espiritual, né, nós também podemos pensar que existe, inclusive, psicopatologia voltada à espiritualidade, né? E o professor Dalgalarronga é um que vem desenvolvendo, entre outros, estudos nesta direção. Então, seria a angústia espiritual, a desesperança, o desespero, o vazio espiritual. Então, seriam várias formas também do homem mostrar o seu mal-estar na sua experiência religiosa. Né? E a sua experiência religiosa que se dá em contextos, né? Em contextos culturais, sociais, históricos e de saúde também. Então, há muito diálogo para ser feito aí, né? Há muita formação para ser estimulada, enfim, né? É interessante, tem que estar inserido naquela comunidade, daquele local, porque vão ser tratados de formas diferentes, né? E uma coisa interessante que você disse é que não somente numa fase terminal, né? Mas uma fase de prevenção também. Exatamente. Deve ser trabalhada, né? Na verdade, nós pensamos que os temas da espiritualidade humana, eles merecem ser considerados não a partir apenas do estado de saúde, uma precariedade, uma fragilidade, vulnerabilidade, principalmente, né? São os casos mais graves de saúde. Mas que ele pode ser uma prática dialógica, de conversa, de diálogo, durante toda a vida. Desde as crianças, os idosos, os adolescentes, estejam eles bem ou não, né? A religiosidade faz parte da sua construção, de uma grande parte das pessoas. Se a gente olhar os indicadores do IBGE, isso é amplamente confirmado, pelo menos no que diz respeito à população brasileira, né? A população brasileira se reconhece como uma população, se declara como uma população extremamente religiosa, né? tanto em necessidade desses assuntos, como em suas práticas, seus valores. Então, assim, a gente não conversar sobre algo que alcance o nosso povo, né? Realmente... Com certeza. Nós temos muitas teologias e muitas espiritualidades? Então, ao meu ver, são teologias mesmo, né? No sentido de que há uma hermenêutica.
existem os textos sagrados e tudo mais, mas as interpretações, os contextos nos quais eles são vividos, a diversidade do que a gente chamaria hoje das experiências religiosas, né? Então, isso tudo nos faz pensar, não no sentido de nós questionarmos que para muitas pessoas existe um único Deus, mas que os caminhos de acesso, os caminhos de experiência, os caminhos de interpretação do que são textos ou do que é a religiosidade, isso eles podem variar realmente conforme a cultura, conforme a situação que a pessoa se encontra. Então, aí eu acho que é preciso a gente se abrir para essa multiplicidade de sentidos da experiência religiosa. Sentido é uma palavra que faz muito sentido. Sentidos e significados múltiplos, né? Interessante. O ateísmo, um ateu, ele está livre de qualquer problema vinculado à saúde espiritual? Então, eu diria assim, aos poucos a gente vem dentro das ciências da religião pesquisando um pouco mais sobre o ateísmo. Então, o que hoje as pesquisas vêm nos dizendo da construção dos roteiros ateus. Então, um deles é aquilo que a gente chama da desilusão e do sofrimento intenso. Né? Então, isso, por exemplo, pode atingir aquilo que a gente vai chamar do núcleo da esperança, de tal forma que possa ir conduzindo a estados de desesperança profundos, que muitas vezes se aproximam bastante do ateísmo. Né? Outra ideia é aquela concepção de que o homem é a medida do homem, né? De tal forma que não existiria transcendência e de que todas as formas de transcendência nada mais seriam do que criação de ilusões humanas para enfrentar situações de crise. Então, por aí também nós temos roteiros. Eu diria que são roteiros ateus mesmo. O narcisismo, né, pode ser assim, o homem começa a amar tanto a ele mesmo que pensar a divindade como outro, inteiramente outro, fica muito difícil. Então, são diversas formas que nós vamos chamar de construção de roteiros ateus. Aos poucos, as pesquisas vão iluminando algumas dessas construções de tal maneira que isso nos torna mais aptos a dialogar com elas. Eu acho que, às vezes, ateus têm muito preconceito para trabalhar com pessoas que são mais crentes, aqui falando no sentido genérico da palavra crente, aquelas que creem, aquelas que pensam que o sentido da vida não começa e não termina ou na ciência ou no homem. Né? Então, eu entendo que há preconceito, às vezes, de lado a lado. Pessoas que creem têm preconceitos de conversar com ateus, às vezes têm medo de se contaminar, ou não se sentem preparadas, né? E às vezes ateus acham as crenças algo meio tanto quanto estranho, né? Muito mais para preencher vazios do que de fato uma posição válida, por assim dizer. E acho que hoje a gente vem se sentindo um pouco mais capacitado para começar a fazer diálogos, para buscar interlocução dentro da filosofia, dentro da psicologia, né, dentro das ciências da religião, na antropologia. Então eu diria assim, eu acho que este diálogo ele tende a aumentar. O que vai ocorrer disso, eu acho que a gente vai poder conhecer melhor o que ocorre com o homem, né, tanto dentro das suas condições de esperança, de fé, suas vivências religiosas, quanto com aqueles que de alguma forma não consideram que isto é importante, mas sem tanto medo, sem tanto preconceito, sem tanto desconhecimento, sem tanta rejeição mútua, né? Então eu acho que isso pode ser bem interessante nos próximos tempos. O desejo de um diálogo sem embate, né? Exatamente. Para conhecer o homem, para expandir esse conhecimento do homem, né? Ou mesmo que hajam confrontos, né? E acho que isso faz parte do conhecimento humano, desde que haja um respeito, eu acho que isso pode ser bem interessante. Muito bom. A teologia, direto ao ponto agora, a teologia está doente? Então, eu entendo que a teologia, como ela é feita por homens situados em determinados contextos, ela está sujeita a todo o adoecimento humano. Né? Não é que eu vou dizer que a divindade está doente, eu diria que o homem pode adoecer muito nas suas formas viciadas de olhar para o sagrado. Então, por exemplo, há muitas pessoas que acabam sendo muito mecanicistas, muito repetitivas no seu dizer da divindade, no seu dizer de Deus.
né? Muitas vezes até o orar, que é uma atividade muito interessante como experiência religiosa, ela acaba se tornando algo mecânico. Ou eu vou brincar, mas tem gente que acaba sendo um recitador de versículos, às vezes até um papagaio, usando uma metáfora. Né? E há um esvaziamento da sua espiritualidade, de fato, né? Daquilo que é para ele o pneuma, é para ele o ar da sua espiritualidade, aquilo que ele respira. Quando isso se esvazia, se transforma em algo mecânico, ou autoritário, ou impositivo, de fato, o Theos se esvazia da vida humana. Né? Ou ainda outras modalidades, como certas formas de anestesia teológica. Às vezes as pessoas usam a teologia para se anestesiar, né? Elas ficam tão racionais, viram teólogos tão lógicos, tão racionais, que de fato elas esquecem de uma gênese e imitação, quer dizer, da própria criatividade, né? Da própria inovação que a teologia exige, porque ela é uma forma de entendimento de mundo também, né? Ou a relação de mundo com o sagrado. Ou determinadas formas místicas, que ao invés de serem contatos mais diretos entre o homem e o sagrado, elas viram formas de misticismo e às vezes meio de oráculos, né? Me diga o que vai acontecer, né? Com certas formas de empregabilidade, certas formas de Prozac, de êxtase religioso, até para, vamos dizer assim, anestesiar o homem das dificuldades, da sua própria angústia espiritual. Então, eu acho que são, às vezes, questões de uma teologia que nós diríamos, se não doente, pelo menos muito prisioneira de certos processos históricos do nosso tempo, né, das formas de alienação religiosa e não das formas de experiência religiosa autêntica, né, isso para ser um pouco heideggeriana. Então, eu acho que tudo isso nos traz inúmeras questões aí para nós pensarmos. Né? Muito, muito bom mesmo. Essa questão da alienação é uma questão não só atual, né, mas como ela está intrínseca, parece, a essa religiosidade teológica, né, que nós temos por aí. Professora, a gente está chegando ao fim desse nosso programa. Eu queria que a senhora deixasse uma fala final acerca ou da que a gente conversou, ou está aberta aí para a senhora dizer o que a senhora quiser. Eu diria assim, né? Eu diria que o Brasil ele tem múltiplas religiosidades, né? Eu diria que, para mim, o que mais me estimula em estar na FATEL é porque eu acho que a gente vem sendo um lugar de ponta, onde as pessoas podem vir, podem pensar questões de forma fundamentada, podem ser autênticas, podem encontrar suas perguntas, podem encontrar ouvidos para essas perguntas e podem, inclusive, falar das suas dores espirituais, das suas dores teológicas, né? Brincando um pouco, das suas dores humanas. Então, para mim, esse tem sido um espaço de congregar para realmente a gente fazer uma teologia não apenas em moldes tradicionais, sem desvalorizar o que isso significa, mas em modelos mais amplos, né? Onde é uma escuta realmente qualificada e um diálogo que, para mim, agrega muito à minha vida. Então, frequentar esse espaço, para mim, tem sido algo bem estimulante, bem promissor, né? E eu espero que a gente tenha cada vez mais pessoas fazendo parte desta rede, né? Então, eu diria que vale muito a pena aproximar ciência e fé. Com certeza. Gratificante e promissor não só para você, mas para todos nós da FATEL, alunos, professores, e é isso aí. Bom, este foi o programa Direto ao Ponto e você poderá assistir quantas vezes você quiser através do www.fatel.com.br ou no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima.